Então, lição de número 9 nossa de hoje, 28 de fevereiro de 2021. Vivendo o fervor espiritual. Textuário nosso, que eu vou estar fazendo a leitura. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Efésios capítulo 5, versículo de número 18. Verdade prática nossa diz assim: ser cheio do Espírito pode se referir tanto ao batismo no Espírito Santo, como também à vida plena no Espírito. A nossa leitura bíblica em classe já foi lida pelo nosso irmão Adriano nessa manhã. Nós já vamos partir para a introdução. Leitura bíblica em classe, você encontra o livro de Efésios capítulo 5, do versículo 15 ao 20. A introdução nossa. A expressão todos foram cheios do Espírito Santo, em Atos 2:4, quer dizer que todos foram batizados no Espírito Santo. Isso já estudamos na lição de número 3, mas nela aprendemos igualmente que cheio do Espírito indica também viver a plenitude ou o fervor do Espírito. Vamos analisar melhor essa parte da teologia pentecostal. Louvado seja o Senhor. A matéria nossa vai falar sobre o fervor espiritual. O fervor espiritual, quando nós estudamos, é uma das características do que nós chamamos de movimento pentecostal, ou seja, os salvos em Cristo Jesus, os crentes pentecostais, no nosso caso, os pentecostais, nós temos uma característica também, irmãos, que é a questão do fervor espiritual, ou deveríamos ter essa característica que se chama fervor espiritual, porque o verdadeiro pentecostalismo ou fervor espiritual, ele deve fazer parte da vida do salvo. Se eu digo que eu sou pentecostal, ou se eu digo que eu sou um servo de Deus fervoroso, eu preciso entender as características desse fervor, desse verdadeiro avivamento que deve estar em mim todos os dias e não só de forma momentânea. Por quê, irmãos? Porque muitos têm confundido muitos barulhos com fervor espiritual. Barulho não significa fervor espiritual. Quantos e quantos sensacionalismo nós temos vistos e ouvido por aí. Fervor espiritual não é sensacionalismo. Fervor espiritual, ele faz parte da vida do salvo diariamente. Quando nós falamos de fervor espiritual, ele vai muito além, talvez, da nossa compreensão. Fervor espiritual significa maturidade espiritual, maturidade cristã. O que é ter maturidade cristã? Ter maturidade cristã, irmãos, é quando eu tenho vivência com a palavra. Um crente que ele é maduro espiritualmente, significa que ele tem vivência com a palavra. Ele tem vivência com a oração, ele medita nas Escrituras, ele vive pelas Escrituras e somente pelas Escrituras. Alcançar maturidade espiritual é uma vida de caminhar com Cristo. Alcançar maturidade espiritual é uma vida diária de plena comunhão com Deus. Isso é maturidade. O crente que ele alcança fervor espiritual é porque ele caminha com Deus. Que é isso? Ele tem uma vida diária de constância com Deus. Isso é fervor espiritual. Fervor espiritual, irmãos, não é medido pela quantidade de dons espirituais que a igreja tem. Muitas pessoas querem medir que aquela igreja é fervorosa porque existem muitos irmãos que têm dons espirituais. Ô pastor,
E não é isso, irmãos. Fervor espiritual, ele é medido, sim, mas no exercício da fé nossa, na vida cristã. E aí Paulo, ele vai escrever uma coisa para nós aqui, no capítulo anterior, a nossa lição de hoje, a nossa base de hoje, que se encontra em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 17, que vai ensinar a nós verdadeiramente o que é essa maturidade espiritual, que ela é exercida sim na piedade e na vida cristã consagrada a Deus. Olha o que Paulo vai escrever no capítulo número 4, a partir do versículo 17. O que é ter essa maturidade cristã? O que é ter verdadeiramente esse fervor, a qual a lição de hoje vai nos apresentar, esse fervor espiritual? Escute, versículo de número 17 do capítulo 4 de Efésios: e digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem tal impureza. Mas vós não aprendeste assim com Cristo. Se é que tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, e que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Versículo 24 de novo: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que de graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Sabe o que é isso? Isso é característico de quem alcançou maturidade espiritual. Paulo muito bem vai nos ensinar através disso, irmão Adriano. Isso aqui caracteriza o homem e a mulher que verdadeiramente alcançaram maturidade espiritual, que estão caminhando com fervor espiritual, que são avivados diariamente, renovados pelo Espírito Santo diariamente. O verdadeiro avivamento, o verdadeiro renovo espiritual, o fervor espiritual, não é a quantidade de dons espirituais que existe em uma igreja, e nem pelo barulho que se faz, mas o verdadeiro fervor espiritual, ele faz parte da vida cotidiana do crente em Cristo Jesus. É através desse fervor espiritual que Paulo ensina que eu e você devemos caminhar por essa terra, para que quando Cristo nos chamar, nós estejamos preparados. Marca uma coisa aí, escute isso nessa manhã. Quando nós falamos de avivamento, renovo espiritual, fervor espiritual, não é momentâneo, não é resultado momentâneo, irmãos.
Verdadeiro avivamento não é resultado momentâneo que Paulo vai nos ensinar, mas é uma vida com Deus. Verdadeiro avivamento, verdadeiro renovo espiritual, fervor espiritual, é uma vida com Deus e para Deus. Isto é o verdadeiro fervor espiritual. Você quer ser avivado todos os dias? Viva uma vida com Deus e para Deus. Este é o verdadeiro avivamento que precisamos, que a igreja precisa. Esse renovamento, essa renovação espiritual, esse avivamento, ele gera em nós, ele gera na minha vida e na sua vida um renovo contínuo, não somente espiritual, mas mental, moral, espiritual. Cristo renova a nossa mente, Ele aviva nossas mentes, a nossa moral, o nosso espiritual todos os dias. É a obra do Espírito Santo sobre nós. A importância da devoção pela palavra e oração. O apego à palavra e o hábito de orar são indispensáveis à vida cristã. Palavra, oração, indispensáveis à vida cristã. São práticas ensinadas ao povo de Deus desde o princípio, pois Deus fala por meio delas. Deus fala por meio da palavra, Deus fala por meio da oração. Quando nós aprendemos que Deus fala por meio da palavra e por meio da oração, nós aprendemos que a palavra e a oração, elas são pilares da vida cristã. O que é pilar? Pilar é algo que sustenta, irmã Mariana. Você não se alimenta com alimento sólido, líquido para se sustentar? A palavra de Deus, a oração, é o nosso alimento espiritual, é ela que nos mantém de pé, é ela que nos conduz até Cristo, é ela que norteia os nossos passos em segurança. Por isso são os pilares da nossa sustentação espiritual, palavra e oração. Um cristão que não se alimenta com a palavra e com a oração é um cristão raquítico. E quem é um cristão raquítico pode vir a morrer espiritualmente, porque sem um alimento hoje físico e sólido nós não sobrevivemos. Chega um momento que o nosso corpo ele desfalece de tal forma que para de funcionar os nossos órgãos, até nos levar à falência total. Da mesma maneira a nossa vida espiritual. Outrora nós estávamos mortos espiritualmente, a Bíblia nos ensina a respeito disso. Vivíamos uma vida miserável, longe da presença de Deus, separados da presença dEle, estávamos mortos. Mas um dia o amor de Cristo nos alcançou, a sua misericórdia nos alcançou, o Espírito Santo nos alcançou. E agora Ele nos deu vida em Cristo. Por intermédio do sacrifício dele, nós passamos agora a ter vida. Por isso, o crente que um dia teve vida em Cristo, ele deve permanecer com essa vida até o final. Ele não pode se desfalecer no meio do caminho. Ele tem que ter os seus pilares bem fundados na palavra, na oração, que é o nosso alimento, é a nossa estrutura. Precisamos nos alimentar com a boa comida. Deus tem essa comida para nós, Ele tem esse alimento saudável, que nos dá sustância, é recheado de vitaminas que nós precisamos. Apego à palavra e ao hábito de orar são indispensáveis à vida cristã. Quando falamos de verdadeiro avivamento, renovo, fervor espiritual, só acontece o verdadeiro avivamento, irmão Franciel, quando a igreja
se coloca a palavra, a oração. Quando nós nos voltamos para a palavra e para a oração, aí há o verdadeiro avivamento, porque a palavra fala conosco, e ao falar conosco, ela nos molda, ela trabalha em nós, ela nos coloca no centro da vontade de Deus, do seu querer. Nós aprendemos que o verdadeiro avivamento, o verdadeiro fervor espiritual, ele vai gerar em nós mudança. O verdadeiro avivamento, ele não é apenas o falar em línguas estranhas, possuir outros dons espirituais, mas o verdadeiro avivamento é aquele que traz mudança à vida do crente, é aquele que traz mudança à vida do cristão, porque se não há mudança, não há verdadeiro, genuíno avivamento. O barulho não pode te avivar. Ele pode até te despertar momentaneamente, mas o que Deus tem para a tua vida é duradouro. O verdadeiro avivamento, ele veio para ficar e permanecer em nós. Por isso é contínuo, ele deve ser contínuo na nossa vida. Gera mudança em nós. E nós precisamos diariamente buscar esse autêntico avivamento, irmãos. Depende de cada um de nós. Quando nós olhamos a palavra avivamento na Bíblia, nós não vamos encontrar avivamento na Bíblia. Nós não vamos encontrar o verbo avivar. Avivamento não. Mas o verbo avivar nós vamos encontrar. O que é avivamento? É tornar mais vivo. O que é avivamento? É tornar mais vivo, ativo, intenso. É ter uma vida, é um viver. Saúde, tem um significado aqui, saúde recuperada. Mas tem um significado que eu achei mais lindo ainda sobre o verdadeiro avivamento, o que é avivar, que diz assim, escute isso. Avivar, quando o Espírito Santo, ele aviva a igreja, um avivamento aqui, o Espírito Santo renova, ele reaviva, ele desperta a igreja. Que avivamento? É quando o Espírito Santo desperta a igreja, quando ele desperta a mim e a você. Isso é avivamento, quando o Espírito Santo vem para nos despertar. E por que o Espírito Santo quer nos despertar? Por quê? Você já fez essa pergunta? Por que o Espírito Santo ele quer despertar a minha vida? Ele quer colocar fervor espiritual na minha vida e na sua? Porque o Espírito Santo ele sempre quer trazer em nós, olha que interessante, é o retorno de algo à sua verdadeira natureza e propósito. O Espírito Santo quer trazer de nós à tona, vivo, eficaz, o retorno da verdadeira natureza e propósito do servo de Deus. Qual é a verdadeira natureza e propósito do servo de Deus? Qual é? Adorar em espírito e em verdade ao Deus Todo-Poderoso. Este é o verdadeiro propósito nosso, servir a Ele, reconhecer o seu senhorio, viver por intermédio dEle, dependência dEle. O verdadeiro avivamento, ele retorna à minha vida o propósito, a direção. Ele mostra, o verdadeiro avivamento, ele mostra para mim por que eu e você fomos chamados. Por que Cristo morreu na cruz do Calvário? Para que eu um dia pudesse ter a salvação. O verdadeiro avivamento mostra em mim essa dependência de Cristo, que um dia morreu por mim, pregado no madeiro, levou os meus pecados, as minhas transgressões ali na cruz, para que hoje eu pudesse ter vida.
Verdadeiro avivamento é isso, é todos os dias eu saber: Deus, muito obrigado. Obrigado pelo seu sacrifício vicário na cruz do Calvário por mim, porque eu estava perdido, eu estava morto, mas o Senhor me trouxe vida. Louvado seja o Senhor. A devoção, a importância da devoção pela palavra e oração. Quando nós falamos aqui de devoção, dá a ideia de devoção é o apego, dedicação, zelo com o nosso apreço pela oração e amor pela palavra. O que é ter devoção pela palavra? É amar a palavra, é se apegar à palavra, é ter comunhão com a palavra, com a oração, é ter a intimidade. O cristão verdadeiro, ele precisa ter a intimidade. Irmãos, a bússola nossa é a palavra. Somos direcionados pela palavra, por intermédio do Espírito Santo. Sem essa bússola nós estamos perdidos. Nós estamos como um navio sem direção, um navio sem remo, sem nau. Por isso nós necessitamos da presença do Espírito Santo, por intermédio da palavra, para nos trazer direção, por intermédio da oração, para nos trazer discernimento e direção. Nós somos necessitados. Por isso há necessidade de eu e você nos apegarmos à palavra. Quando falamos em apegar-nos à palavra, nós temos que entender: a palavra de Deus, ele revela, a leitura da palavra, a Bíblia Sagrada, ela revela o caráter de Deus e a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Se queremos conhecer a Deus, nós precisamos conhecer a palavra. Fervor espiritual vem por intermédio de conhecermos o dono da palavra. Se eu quero saber o caráter de Deus e o propósito dele para com a humanidade, eu preciso recorrer à fonte. Eu preciso conhecê-lo pelas Escrituras, pois as Escrituras revelam o Deus Criador, um Deus que teve compaixão pela minha vida e pela tua vida. Erramos por não examinar as Escrituras. As Escrituras são a fonte de toda a vida. As Escrituras são a fonte de toda a sabedoria. Só conhecemos a Deus, só conhecemos o céu, só conhecemos a vontade soberana dele quando nós temos apego a essa palavra, quando nós temos amor por essa palavra, zelo, dedicação por ela. Nós nos dedicamos tanto no nosso dia a dia em tantas coisas, em tantos afazeres, no nosso trabalho, no nosso ciclo de amizade, a nossa família e a outras coisas. Mas quando falamos da dedicação pela palavra, pela oração, pelo conhecer a Deus, nos falta tempo. O tempo são 24 horas, nada mais e nada menos. Mas Deus vai nos ensinar a usar sabiamente o tempo, remir o tempo. O que é remir ao tempo? É saber administrá-lo. Tempo para tantas coisas, mas pouco tempo para aquilo que é primazia. Tempo para tantas coisas, mas pouco tempo para aquilo que é o maior valor que temos. Tempo para tantas coisas, mais tempo para conhecer mais aquele que nos salvou. Apreço pela oração. Quando falamos aqui de oração,
Quero que você entenda algo. A essência que a igreja é fundamentada é a oração. A oração, ela demonstra, ela mostra, ela caracteriza toda a dependência que nós temos de Deus. Muitas pessoas ainda pensam que oração é somente pedir o que eu quero a Deus. A oração não é um 0800 que você fica ligando. A oração não é um disco que entrega que você fica ligando para pedir uma pizza, um lanche. Não! É muito mais do que isso que muitas pessoas imaginam. A oração é petição, mas a oração é a expressão da dependência do Deus vivo. Orar a Deus mostra a minha dependência que eu tenho dele. Às vezes nós somos muito bons em dizer assim: escute isso, vou orar a Deus para que Deus mude a circunstância de alguma coisa. Irmãos, a oração significa a minha dependência que eu tenho dele. Não quer dizer que eu orar a Deus tenha que fazer algo por mim. Deus não está sobre as nossas vontades, mas nós que estamos sobre a vontade dele. Através da nossa oração, se ele quiser fazer, ele faz. Mas através da nossa oração, se ele também não quiser fazer, ele não faz. Por quê? Porque ele é Deus, eu sou servo. Ele é Deus, eu sou servo. Não são as minhas vontades que ele deve fazer, mas são as vontades dele que eu devo fazer. Não estou dizendo que eu não posso orar e Deus possa agir com providência. Ele pode. Mas a oração não é somente para isso. A oração é para expressar a minha dependência dele. A oração é para dizer: Senhor, eu dependo de ti em tudo. Entenda isso. A oração não muda a vontade de Deus. A oração não muda a vontade de Deus, mas a oração me muda. A oração não serve para mudar a vontade de Deus, irmãos, entenda. Mas ela serve para me mudar. Aí alguém pode dizer assim: Jonas foi pregar em Nínive, e toda a nação de Nínive orou a Deus, e Deus não matou o povo. Vamos lá? O que mudou ali, irmãos, foi o coração do povo. O coração do povo se voltou a Deus, e ao voltar o coração a Deus, Deus não destruiu Nínive. Quando Jonas ali foi, a oração nos mostra a nossa dependência, nos mostra nossas falhas, os nossos erros. A oração mostra que nós somos verdadeiros dependentes dele. A oração não são para os meus caprichos. As orações que fazemos a Deus, elas têm poder. Tem poder, irmão. Mas nós precisamos entender que a oração, ela revela o verdadeiro cristão.
A oração mostra o verdadeiro cristão, porque na oração nós reconhecemos a soberania de Deus. Na oração nós sabemos que Ele é o único que pode atender às nossas necessidades. Primeiro reconhecemos, porque a oração nos mostra a dependência. Quando oramos a Deus, nós reconhecemos a nossa insuficiência diante dEle. Porque nós sabemos que Ele tem controle de todas as coisas nas palmas das suas mãos. Quando eu e você oramos a Deus, nós revelamos a fé que temos nele. Porque mostra a nossa confiança. E fé, a Bíblia nos ensina, firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Nós esperamos em Deus porque somos insuficientes. Nós esperamos em Deus porque sabemos que Ele é soberano, que nós somos dependentes dEle. E a fé faz com que cremos que Ele pode todas as coisas. A oração, ela vai revelar a nossa obediência a Ele, irmãos, do cumprimento da vontade dEle. A Bíblia nos ensina a orar sem cessar. Não é orar apenas quando eu preciso, quando eu necessito. Não é orar somente quando tem uma campanha de oração. Vamos orar em favor disso, daquilo. Vamos fazer uma campanha? Não, irmãos. A oração nossa não pode ser estabelecida somente nesses momentos, mas a nossa vida em oração, ela deve ser sem cessar. Oramos na igreja, oramos no lar, oramos no trabalho, na vida do cotidiano, nos nossos afazeres, ou podemos orar verbalmente, orar com a mente. Deus conhece a intenção do nosso coração, e através dele nós expressamos a nossa verdadeira adoração a Ele. A oração também vai nos ensinar algo, pastor Milton. A oração demonstra o nosso amor ao próximo. Ao interceder pelo nosso próximo, nós entendemos a real necessidade da oração, porque muitas vezes somos bons em orar por nós mesmos, porque se primeiramente entendermos que a oração é dependência dEle, ao orar nós também iremos entender que não é a oração somente para mostrar a nossa necessidade, mas a oração verdadeira, ela demonstra o verdadeiro amor que temos para o nosso próximo, porque a oração vai revelar que não temos nada para ganhar ao orar pela outra pessoa, ela demonstra isso, mas ao orar pelos outros, nós demonstramos o nosso amor, porque o verdadeiro amor é demonstrado não pelo ganho que eu vou ter, mas por aquilo que a palavra me ensina: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Ao orar pelo meu próximo, eu estou dizendo, da mesma forma que eu me amo, da mesma forma que eu sou amado por Deus, eu também quero transbordar amor através da oração pelo meu próximo. A palavra de Deus, ela vai expressar, irmãos, o caráter, a vontade absoluta dele sobre nós. Por quê? Porque nós temos que entender dois princípios aqui: ou nós somos parecidos com Deus, ou nós somos parecidos com o mundo. Não tem um terceiro. Ou nós somos parecidos com Deus, ou nós somos parecidos com o mundo. Parecidos com Deus somos quando há em nós a comunhão com a palavra, a comunhão com a oração, porque isso caracteriza a pessoa de Cristo em nós.
Quanto mais somos parecidos com Cristo, quanto mais parecemos com Ele, quanto mais comunhão temos com Ele por intermédio da palavra, da oração, mais nós parecemos com Deus. O cristão que não tem esse apego, o cristão que não tem essa dedicação, esse amor com a palavra e com a oração, ele é mais parecido com o mundo que com Deus. Daquilo que eu me alimento vai mostrar quem eu sou. Daquilo que eu me alimento vai mostrar quem eu sou. Se eu me alimento da palavra, eu sempre vou ter palavras de vida a transbordar sobre a vida das pessoas. Se eu me alimento de ódio, o que eu vou ter para distribuir às pessoas? Mais ódio. Se eu me alimento de rancor, eu só vou ter rancor para distribuir às pessoas. Aquilo que eu me alimento é o que eu vou ter para dar. Com que eu e você temos alimentado as pessoas? Que alimento temos distribuídos? Deus nos chama para repartir o pão nosso. Deus nos chama para repartir o bom alimento. Viver sabiamente. Paulo escreve no versículo de número 15: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Olha o que Paulo vai escrever para nós: andai como sábios. Nós andamos tão preocupados com tantas coisas no nosso dia a dia, não é assim? Nós vivemos preocupados, irmãos, com aquilo que parece-nos importante: trabalho, afazeres, escola, lar, moradia, vestuário. Nós andamos tão preocupados com tudo isso diariamente, porque a responsabilidade, nos cabe a nós essa responsabilidade de cuidar do nosso lar, da nossa casa, da nossa família. Quando Paulo escreve a respeito de sermos sábios, como cristão, Paulo está nos dizendo: nós devemos nos preocupar com a nossa vida cristã. Nós devemos nos preocupar com a nossa vida diante de Deus. Nós devemos tratar com seriedade. Seriedade com que ela requer de nós. A vida cristã. A vida cristã não é um parque de diversão. Não que o cristão não possa se divertir, não é isso que eu estou dizendo. Mas a vida cristã é um modelo que as pessoas aí fora têm olhado para nós. A vida minha e sua é um modelo. As pessoas dizem assim: mas eu não quero ser esse modelo. Irmão, a palavra de Deus nos diz: sede meus imitadores. Paulo escrevendo: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Se Paulo está dizendo a mim e a você: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, é para ser imitador de Paulo, porque ele verdadeiramente é imitador de Cristo. Da mesma maneira, as pessoas aí fora têm que ser imitadores nossos, se nós formos verdadeiramente imitadores de Cristo, porque assim fomos chamados.
Porque as pessoas, ao olhar para a minha vida e para a sua vida, eles têm que ver Cristo em nós. Ver Cristo em nós através dos nossos atos, das nossas atitudes, da nossa maneira de viver. Aleluias. Paulo vai nos ensinar que nós precisamos, irmãos, ter essa seriedade na nossa vida cristã. E ter essa seriedade na vida cristã, agir de forma sábia, prudente. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios ou loucos, mas como sábios. Quando Paulo escreve como sábio, ele não está dizendo para nós aqui, na questão de, eu tenho que ser sábio, eu tenho que conhecer todas as coisas. Não! Sábio é quando eu ando na vontade de Deus, sabendo discernir qual é a vontade dEle. Ser sábio, que Paulo está dizendo aqui, andar sabiamente, aos meus passos, o meu caminhar com Deus. Como eu tenho andado? Como cristão, eu preciso andar por passos seguros, de forma sábia. Só conseguimos isso de uma forma, por intermédio do Espírito Santo. Somente por intermédio dele, pela vontade dele. A Bíblia vai nos ensinar que nós devemos aproveitar todas as oportunidades que tivermos para fazer o bem, porque assim fomos chamados. Fazemos o bem às pessoas quando temos Cristo em nós. Amamos o próximo quando temos Cristo em nós. Mesmo se porventura o próximo me ferir. Precisamos agir, viver de forma sábia diante de Deus. E só conseguimos se nós tivermos o zelo, o amor, o apego, a dedicação pela palavra. Paulo continua dizendo: ao ensinar a nós dessa maneira, Paulo está dizendo para nós que nós não podemos agir com a mesma insensatez dos pagãos. Não podemos agir como necios, como loucos. Por quê? Porque Deus nos deu entendimento. Outrora, quando não conhecíamos a palavra, quando não conhecíamos a verdade, porque a verdade não é nossa, o que as pessoas aí fora confundem os crentes são dono da verdade. Nós não somos dono da verdade. O dono da verdade é Deus, o dono da verdade é Cristo. Nós vivemos pela verdade. É diferente de ser dono da verdade. Nós não somos donos, mas nós vivemos por intermédio do dono da palavra. Quando vivo por intermédio do dono da palavra, quando eu vivo por intermédio da verdade, eu não ajo como os de fora agem, que fazem as coisas com insensatez, sem pensar, de forma louca, nécia. Mas em tudo, o verdadeiro cristão, ele é direcionado pelo Espírito Santo, que vai lhe mostrar, lhe direcionar, lhe apontar o melhor caminho, a melhor escolha. Remindo o tempo, essa frase diz muito mais do que parece à primeira vista. O verbo remir significa comprar de novo, resgatar, aproveitar o melhor possível do tempo. Olha que coisa! O tempo é um presente de Deus para nós. O tempo que falamos aqui é a vida, e a vida que Deus nos dá é um presente. E a melhor maneira de desfrutar
desfrutar esse presente é com aquele que deu esse presente. A melhor maneira de desfrutar esse presente é na companhia daquele que lhe concedeu este presente. Uma vida guiada pelo Espírito Santo, ela sempre vai priorizar o reino de Deus. Não é priorizar a igreja, não, irmãos, é priorizar o reino. A vida é um presente de Deus, é o tempo que Ele nos concede. Por isso devemos remir esse tempo conforme a vontade dEle, com sabedoria, com entendimento, com dedicação, vivendo para Ele, com Ele. Porque quando Ele quiser tirar este tempo de nós, porque somos apenas administradores, mordomos deste tempo que Ele nos concedeu, quando Ele quiser tomar de volta este tempo de nós, Senhor, eu sou teu, tudo é seu, meu Deus, eu apenas administrei o que o Senhor colocou nas minhas mãos. Porque o tempo que Ele nos dá na presença dEle aqui, escuta isso, Deus colocou no meu coração agora essa palavra. O tempo que Deus concede à minha vida e à sua aqui agora, para viver com Ele. O tempo que Ele concede a mim e a você agora, este presente, se eu viver com Ele neste tempo que Ele me dá aqui, neste intervalo que Ele me proporciona, eu vou ter uma vida inteira para com Ele na glória. Aleluias! Louvado é o Senhor. Não queira desfrutar somente do tempo que você tem aqui, aproveitá-lo da vã maneira de viver, mas viva o tempo que Ele te concede com Ele, para que um dia você possa estar eternamente com Ele também. Louvado seja o Senhor. Santo é o teu nome, Pai. Glória a Deus. Louvado é o teu nome, Senhor. Não podemos perder tempo sem viver com Ele. Não podemos perder a vida sem Ele. Mas nós temos que estar com Ele todos os dias. Fervor espiritual é a constância em Cristo, a constância com Cristo, para que também possamos ter uma vida eterna com Ele. A importância em manter-se cheio do Espírito. A obra do Espírito Santo na vida do crente é dinâmica. Ele não fica estático a partir da conversão, pois a expressão cheio do Espírito Santo significa reacender a chama do Espírito. Não se deve confundir a expressão cheios do Espírito do Pentecostes de Atos 2:4. Paulo vai ensinar algumas coisas a nós. Paulo vai dizer que somos selados pelo Espírito Santo em Efésios capítulo 1, 13 e 14. Paulo vai dizer também em Efésios 4:30 que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. E agora em Efésios 5:18 Paulo vai escrever a mim e a você. Agora Paulo vai nos ordenar sermos cheios do Espírito Santo, selados por Ele, não entristecer o Espírito Santo. E Paulo vai escrever em Efésios também, ser cheios do Espírito Santo. Escute isso. Aquele que já tem o Espírito Santo significa que um dia aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador. Isso é receber o Espírito Santo. Depois de recebermos o Espírito Santo, somos batizados no Espírito Santo. E agora nós somos cheios do Espírito Santo. Ser batizado no Espírito Santo não significa ser cheio do Espírito Santo, mas nós precisamos ter o Espírito Santo em nós, ser batizados no Espírito Santo,
mas sermos constantemente cheios da presença dEle. Louvado seja o Senhor. Paulo escreve, versículo 18, parte A: e não vos embriagueis com vinho. E a parte B diz: mas enchei-vos do Espírito. O que será que Paulo estava dizendo com isso? Por que será que o Espírito Santo inspirou a vida de Paulo para escrever este versículo? Vamos entender a exegese desse texto aqui que Paulo está ensinando a nós. O que Paulo estava dizendo com esse versículo dessa forma? Por que ele escreveu assim? Não vos embriagais com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Primeira coisa que nós precisamos entender é o ponto comum que há entre não vos embriagueis com vinho, mas vos enchei do Espírito. Primeiro ponto que nós precisamos aqui, entre essas duas sentenças que Paulo vai dar, que é uma sentença que ele vai dar: não vos embriagueis e vos encheis. Está relacionado, irmãos. Escute isso. Como devemos perder o controle da nossa vida? Como assim? Vou explicar. O que Paulo estava escrevendo aqui está relacionado a como devemos perder o controle da nossa vida. Explico. Escuta isso. Volta lá para o texto. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. 18: e não vos embriaguei com vinho, que a contenda, mas enchei-vos do Espírito. Precisamos saber qual é a vontade de Deus. Aí Paulo vai dizer assim: não vos embriaguei com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Irmão, quando você está embriagado, qual é a característica de uma pessoa que está embriagada? Qual seria a característica de uma pessoa que está embriagada? Insensatez, perda de controle, não é isso? Ele não consegue mais controlar as suas ações. Uma pessoa que está embriagada, na maioria das vezes, irmãos, ela perde a noção das coisas, do controle das emoções, da sua conduta, ela perde até o controle da sua própria força, da sua fala, da sua língua. Não é isso a característica de uma pessoa que está embriagada? Ela perde o controle. Aquele que está embriagado, ele não domina mais a si mesmo, mas ele é dominado. Uma pessoa que está embriagada, irmãos, ele perde totalmente a sua vontade. Ele não tem mais vontade, mas a vontade domina ele agora. Ele é dominado, como Paulo está escrevendo aqui, pelo vinho. A embriaguez vai causar isso. A pessoa passa a ser embriagada de tal maneira que ela perde o próprio domínio próprio. Ela não tem mais controle de si. Ela passa a ser completamente dominada pelo vinho. A embriaguez causa isso. Mas por que Paulo vai dizer isso? Porque a sentença que Paulo vai falar é: não vos embriagueis com vinho que a contenda, mas ser cheio do Espírito Santo. Por que Paulo vai dizer ser cheio do Espírito Santo? Escuta o que Paulo está dizendo. Literalmente vai significar, para mim e para você, perder o controle da nossa vida. Você entendeu? Da mesma maneira que a embriaguez ela faz com que a pessoa perca o controle da sua vida, Paulo vai escrever: enchei-vos do Espírito. O que Paulo está usando aqui, nessa forma literal, em trazer a embriaguez? Que eu e você devemos perder o controle da nossa vida. Por quê? Porque quando nós perdemos o controle da nossa vida, o Espírito Santo passa a nos direcionar em tudo. Quando perdemos o controle da nossa vida, aquele que é cheio do Espírito Santo já não tem controle algum mais sobre a sua vida.
já não decide mais segundo a sua vida, segundo o seu querer, segundo a sua vontade, mas a vontade é do Espírito, o querer é do Espírito. Irmãos, a pessoa que já não tem o controle mais da sua vida, mas o Espírito Santo tem o controle dela, ele já não confia mais em si mesmo, mas ele confia no direcionamento do Espírito Santo. Uma pessoa que já não tem mais confiança em si, ele direciona toda a sua confiança no Espírito Santo. Quando nós perdemos o controle da nossa vida, nós entregamos totalmente ela a Deus. Quando nós perdemos o controle da nossa vida, estamos dizendo a Deus o seguinte: Senhor, eu não sei dar um sequer passo sem a Tua vontade, por isso, toma-me na Tua presença, direciona-me, Espírito Santo, faz o Teu querer sobre mim, que não sejam as minhas vontades, mas sejam as Tuas. Me direciona conforme o Teu querer e a Tua vontade. Eu estou dizendo para o Espírito Santo assim: eu quero perder o controle totalmente, e eu quero que agora você, de forma absoluta, Espírito Santo, controle todo o meu ser. Aleluias. Uma pessoa que ela é totalmente dominada pelo Espírito Santo, ela já não se controla, mas ela está sob total controle do Espírito. Há um negócio interessante que a embriaguez, quando Paulo vai escrever aqui, trazendo essa sentença e mostrando a mim e a você, uma pessoa que ela se embriaga, ela vive temporariamente, ou seja, momentaneamente, um momento de prazer, de felicidade, ocasionado pela bebida, de forma momentânea, porque quando passa o efeito daquela propriedade, vai embora. E se aquilo era o que fazia ela feliz, ou lhe trazia algum tipo de segurança, acabou o efeito, vai embora. Mas quando eu sou controlado pelo Espírito Santo, quando eu não tenho mais o controle da minha vida, mas o controle da minha vida é do Espírito Santo, ele não se restabelece sobre minha vida de forma momentânea, mas é sempre presente, é constante. Ele não vai embora, mas ele permanece em mim. Ele não é esporádico, mas ele fica em mim. Desde que o controle não seja meu, mas seja dele, ele permanece em mim, ou seja, a alegria, a felicidade, ela é perpétua em minha vida. Há uma constância. O fervor espiritual significa isso, é uma constância de alegria na presença de Cristo, por intermédio do Espírito Santo, pois ele conduz os meus passos, a minha caminhada, quando o controle está nas mãos dele. Ser cheio do Espírito Santo aqui então vai muito além do que ter dons espirituais, a manifestação dos dons. Ser cheio do Espírito Santo vai retratar sobre a minha vida um estado de vida, alma e espírito totalmente ligados, dependentes no controle de Deus. Aleluia. Isso é fervor espiritual, essa vida de dependência dele, de estar conectado com ele, de ser totalmente dependente da direção dele. Louvado seja o Senhor. Vivendo o fervor espiritual é o que nós mais temos que buscar nos nossos dias. Nós não podemos deixar que isso se torne raridade, mas isso tem que se tornar constância em nosso meio. O fervor espiritual vai trazer em nós mais temor, mais coragem, mais determinação, mais dependência de Deus.
Irmão, nós só alcançamos tudo isso por intermédio da palavra, para viver esse fervor, esse avivamento que nós estamos falando desde o início aqui, irmãos. Nós precisamos entender, a fonte está jorrando, é uma fonte que não tem limite, ela jorra constantemente. O que basta a nós é querer beber dessa fonte. Ela está sendo derramada sobre nós todos os dias, diariamente, sobre as nossas vidas. Eu preciso o quê? Mergulhar nesta fonte. Eu preciso me lançar nesta fonte. Eu preciso mergulhar nesse rio do Espírito, para que Ele possa me envolver todos os dias, para que eu tenha verdadeiramente plenitude de fervor diante de Deus, para que eu tenha verdadeiramente essa vida plena diante dele. E não se acaba somente no âmbito da igreja. Ter uma vida plena com Deus, ela envolve todas as esferas da nossa vida. É na igreja, é no lar, é no trabalho, é no meio da sociedade que nos assiste. Porque por intermédio desse testemunho, irmãos, nós vamos verdadeiramente conseguir observar quem é cheio do Espírito Santo. Que Cristo Jesus vos abençoe, em nome de Jesus. Querendo Deus, estaremos aqui na próxima aula com a lição: o Senhor Jesus cura hoje. Curou no passado, continua curando no presente. Que Cristo Jesus vos abençoe, em nome de Jesus. Que nós possamos todos os dias nos dedicar a essa palavra, a oração. Palavra e oração são um pilar da verdadeira vida cristã. Louvado seja o Senhor.